Agora eu entendi direito, Vicente. De uma certa forma, o Estado Novo controlava todo o desenvolvimento econômico, certo? Exatamente. E centralizava toda a política também. Mais do que isso, nessa época havia uma centralização administrativa, Gil. Agora, por que ele precisava controlar todas essas coisas, hein? Olha, pelo que eu li a respeito, o governo achava que a centralização administrativa era a única maneira de aumentar a eficiência do Estado e acabar com a influência das oligarquias regionais. Mas o que é oligarquia mesmo? Oligarquia é o governo de poucos, isto é, um governo que representa apenas os interesses de um pequeno grupo de pessoas. O Estado Novo tinha como um de seus objetivos combater os pequenos grupos regionais em favor dos interesses de toda a nação. Uma das medidas que o governo tomou nesse sentido ainda existe hoje. O governo do Estado Novo criou os concursos para cargos públicos. Além de acabar com o favorecimento a parentes, amigos e correligionários políticos, os concursos visavam recrutar pessoas tecnicamente capazes para o exercício de cargos públicos. Quer dizer, então, que essa história de fazer concurso para virar funcionário público começou nos tempos do Estado Novo. Pois é, rapaz, que engraçado. Agora só me pergunto uma coisa, será que adiantou? Porque, será que o Estado Novo conseguiu, com essa atitude, acabar com o favorecimento de aliados, de amigos, de parentes? É claro que não. Apesar das importantes mudanças que foram feitas, apesar do fato do país ter se modernizado durante o período do Estado Novo, o governo Vargas era um governo autoritário e de características fortemente tradicionais. O próprio Getúlio vinha da oligarquia gaúcha e o seu governo representava o interesse de grupos restritos, sem dúvida alguma. Mas nem por isso, Getúlio Vargas deixou de ser popular e acabou se afirmando como um poderoso líder político. Pouco a pouco, Getúlio foi construindo uma imagem de sintonia entre o governo e as classes populares. A educação e a propaganda ocuparam um papel importante na construção dessa imagem. Através da educação, o governo de Getúlio Vargas foi difundindo valores e noções comuns a toda a nação. A propaganda foi outro importante instrumento de construção da nacionalidade. Ela ficou a cargo do poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A presença do DIP era constante em todos os meios de comunicação, no cinema, na literatura, no rádio, na imprensa e até no teatro. A máquina de propaganda do Estado Novo foi de fato empregada para impor a figura de Vargas como grande líder, benfeitor e condutor dos destinos da nação. Vargas passou a ser identificado com o próprio Estado. A propaganda também ajudou a criar a imagem de um Getúlio Vargas, pai dos pobres. Mas por trás desse apelido existe uma história que vai muito além da propaganda. A história dos direitos trabalhistas. Você saberia explicar pra gente mais ou menos o que é a CLT? A CLT é uma lei, foi sancionada se não me engano, por Getúlio Vargas, é a consolidação das leis do trabalho, né? Que ela diz os direitos e os deveres do trabalhador. A justiça do trabalho, o salário mínimo, o imposto sindical e a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, foram criados na época do Estado Novo. É claro que quase todas essas medidas traziam benefícios para os trabalhadores. Só que, por outro lado, o mesmo governo que garantia esses benefícios não dava aos trabalhadores o direito de fazer greve. Os sindicatos nada podiam fazer contra o governo. Até mesmo o lockout, a greve patronal, era proibido. Bem, mas você não vai pensar que as leis trabalhistas do Estado Novo foram criadas para iludir os trabalhadores e manter a repressão política. O governo, sem dúvida, garantia a aplicação desses direitos. Tanto assim que alguns setores empresariais não ficaram nada contentes com essa história. E é claro também que o Estado Novo não fez a legislação trabalhista para agradar os trabalhadores. Essas leis faziam parte de um projeto de industrialização do país. O governo do Estado Novo fez um investimento pesado para criar uma indústria de base nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1941, é o maior exemplo de que isso é verdade. Um ano depois, o governo criou o Senai, que, como a gente sabe, tem o objetivo de formar mão de obra especializada para a indústria. Sem as leis trabalhistas, o projeto de industrialização do país não seria possível. Agora, tem um detalhe importante que ajuda a gente a ver como essa história de pai dos pobres tem que ser vista com muito cuidado. Alguns direitos criados e garantidos pelo Estado Novo não chegaram até os trabalhadores do campo. Por quê? As oligarquias rurais, quer dizer, os donos de terras, continuaram com o mesmo poder de sempre. As leis trabalhistas não valiam para os camponeses,
que continuaram pobres e, como se diz por aí, sem pai nem mãe. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o Estado Novo começou com um golpe de Getúlio Vargas, que acabou com a democracia e impôs uma nova Constituição ao país. Você viu que Getúlio defendia a ideia de um governo centralizador e autoritário como a melhor forma de defender os interesses gerais do país. Você aprendeu que um dos pontos mais importantes do Estado Novo foi o esforço do governo em investir na industrialização do país e que, inclusive, as leis trabalhistas foram criadas para garantir que as relações do trabalho nas cidades não prejudicassem esse processo de industrialização. Você viu ainda que a imagem de Getúlio como líder da nação e pai dos pobres foi criada com a ajuda de projetos de educação e de uma forte máquina de propaganda do governo. Na próxima teleaula, a gente vai continuar falando sobre o Estado Novo. Por isso mesmo, estude muito bem isso que nós conversamos hoje e até a próxima.